Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a Mola, eu tenho a Isa e dois convidados que sabem muito bem como é a pressão do MasterChef, que é a Larissa e o Juan, que participaram da temporada do ano passado. Oi Larissa, oi Juan, sejam bem-vindos de volta. Meu Deus, Oi, gente. nostalgia! É um prazer estar de volta. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Então tem que É... voltar mais rápido, mais rápido. Não, e a Larissa é a segunda vez, o Juan já é a terceira, que o Juan ainda comentou a final com a gente aqui ano passado, né? Verdade, ainda Deu a aval tem da isso. final. Já são de casa, né? Já estão recebendo a carteirinha já, estão recebendo até uma Não, é carteirinha verdade. fidelidade aqui do Eu podcast. amei. E Já o crachá chega, gente, tá? No correio. Tá bom. E hoje a gente vai comentar esse quinto episódio, né, da 12ª temporada do MasterChef, que aconteceu nessa terça, 24 de junho, dia de São João. Não foi prova junina, não sei como, não deu esse time ainda. E foi dia de comida afetiva, gema, o top 14 virando o top 13 e umas coisinhas mais. Mas eu quero começar perguntando pra Larissa e pro Juan, como é o primeiro ano vendo o povo usando a cozinha de vocês, já que ano passado era vocês ali. Como é acompanhar o MasterChef depois de ter participado dele? Gente, é terrível. Dá um ciúme. Eu acho que eu sou um pouco psicopata, assim. Eu tô me sentindo um pouco psicopata, que dá um ciúme. Eu tenho ciúme das panelas, eu tenho ciúme. Eu tenho ciúme principalmente da Helena Rizzo. Não sei o que acontece. Se ela elogia alguém, eu já fico assim, não elogia essa pessoa. Juro, dá muito ciúme, muito. Mas Dá a assim, sensação que... eu, graças a Deus, eu tô também feliz de que a Ana Paula Padrão não tá, senão eu senti ciúme dela. E tu, Juan, fala? Exatamente. Não, é que dá a sensação que o pessoal tá usando nossas panelas, nossa cozinha, tipo, tá entrando na nossa casa pra cozinhar. Falo, queridos, aqui no máximo profissional, mas agora amador é só a gente. Não mexe com meus brinquedos, né? Tá lá. Pelo amor de Tá. Deus, a gente quebra as coisas. Bem isso. E a gente tá vendo que logo mais a gente vai falar da primeira prova que teve a cozinha afetiva, a gente sabe que o MasterChef gosta de trabalhar o afeto e desafeto não só na culinária como fora. Então eu acho que é um time perfeito, porque assim, gente, eu chamei Juan e Larissa, que tem uns 15 dias já não sabia, tinha ideia do que qual seria o tema desse episódio. Eu até falei que o curioso é que o nome do episódio é Afeto e Desafetos, do MasterChef. E os dois não foram lá, digamos assim, hoje eles são miguxos, são amicíssimos. Tem fotos dos dois juntos, a gente siga os dois no Instagram, é amor pra dar e vender. Mas no MasterChef, a história dos dois não era bem assim que estava sendo contada. E como é isso, vocês serem taxados como rivais, a edição mostrar vocês como rivais, porque a gente via que tinha uma certa rivalidade, usavam um confessionário de vocês um pra falar do outro, e lutar contra esse sistema, porque vocês acabaram ficando amigos tanto na repescagem, vocês queriam ter feito a prova juntos. Sim. Então, no começo, a rivalidade era bem real, assim. A gente tem uma treta do MasterChef 10, né? E foi uma coisa que saiu bem mal resolvida, porque eu sabia que o Juan tinha falado mal de mim lá, e ele sabia que eu não gostava dele, eu sabia que ele não gostava de mim, e ficou nessa. E quando a gente viu que a gente ia estar junto na 11, foi uma surpresa muito grande. Então, no começo, eu tinha muito medo de como que ia ser com o Juan na cozinha. Mas, com o passar do tempo nos bastidores, a gente foi vendo que a gente era muito mais parecido do que tinha divergências, sabe? E aí foi se tornando uma amizade. E a gente viu que a gente podia ser aliado, porque o que aconteceu que salvou, gente, a nossa relação foi ter entrado outro grupo, porque senão a gente ia ter se matado lá, eu e ele. Certeza, né, Juan? Exatamente, assim. Quando eu bati de cara com a Larissa, que eu vi que, poxa, já tenho ali um incentivo pra jogar bem. Ela me deu liberdade pra gente ser aberto e falar o que pensava do outro, que era uma coisa que a gente nunca chegou a ofender ninguém, né, desmerecer ninguém, mas a gente tinha essa rivalidade, acho que profissional entre muitas aspas, né, que a gente era muito amador, mas a gente tinha essa rivalidade na cozinha, então faltou essa coisa da gente se enfrentar mais vezes. E eu gostei bastante, só que o outro grupo veio e estruturou tudo, porque fez a gente se unir na marra. Sim, começou a prova do bolo, que a gente teve que trabalhar junto, e aí a gente foi vendo, assim, que dava certo pra trabalhar junto, daí eu fui pegando um carinho, assim, pelo Juan, porque a gente viu que tinha a mesma determinação pra estar ali. E aí foi indo, quando a gente viu, a gente tava já contando fofoca um pro outro, e virou muito amigo. Graças a Exato. Deus. E tem muita gente que fala assim, eu não gosto de tal pessoa, não quero fazer grupo com ela, porque a gente vê que nessa temporada, por exemplo, já tem pessoas que não se suportam, né, aparentemente, né, que já, os confessionários são bem claros, de gente que não Sim. se gosta, a gente já viu gente revirando o olho quando cita o nome de alguém, gente que quer efetivamente que a pessoa saia e falar isso, não fala nem no confessionário, fala isso enquanto tá cozinhando, que é pior ainda, né, porque confessionário você só vê quando o programa vai ao ar, cozinhando você escuta na hora uma pessoa dizendo que não quer
que você continue na competição. Então, como é isso que você acha que os participantes precisam trabalhar isso? De você ter um desafeto, todo mundo saber que é um desafeto, porque às vezes até a própria apresentadora, a Ana Paula Parra, na época, perguntava, jurados induz isso. Então, como é não deixar esse desafeto que você tem com outra pessoa atrapalhar você no MasterChef? Porque você depende muito de você ali, e mais, em prova em equipe, você depende, às vezes, do seu desafeto para continuar na competição. É complicado, porque igual, tipo, eu com o Riad, era a única pessoa que eu, tipo, não gostava mesmo, sabe? E até hoje eu não falo do elenco, não sigo na rede social, nunca segui, nem nada. E eu sabia que eu tinha uma chance para voltar e que eu tinha que deixar esses desafios de lado, tentar trabalhar o máximo possível do lado dele para dar certo, porque jogo era jogo, né? Amizade é amizade, jogo é jogo. Então eu acho que nessa hora que tem uma pessoa falando assim, eu quero que tu saia, tu tem que colocar a cabeça no lugar e falar, não, agora mesmo é que eu vou fazer bem só para calar a boca dessa pessoa. Então eu acho que às vezes, ao invés de te desestabilizar, pode te dar um impulsionamento a mais para tu fazer muito bem, sabe? Eu acho que a Larissa até acabou vendo isso mais lá pra frente, né? Porque o pessoal gostava bastante dela lá. Mas no início, quando. É porque eu era muito assumido a minha rivalidade com a Larissa. Então as pessoas acabavam comprando muito a briga. E muita gente lá É, queria que eu saísse. Então eu ouvia direto, eu quero que fulano saia, fulano saia. E isso acabou que não me desestruturou muito, mas acabou que, tipo assim, gente, olha, a minha rivalidade aqui é com a Larissa, não é com vocês. E aí eu acabei comprando as outras brigas, porque eu não tinha feito nada, então eu tava ali pra me defender. O povo tem que fazer isso, né? Não deixar a rivalidade cegar também a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa pode ficar tão cega de rivalidade que esquecer de fazer o seu próprio prato uhum. Hum? ou de ter um bom desempenho na prova, né? E tem rivalidades que acontecem, que, por exemplo, foi interessante a rivalidade, uma rivalidade que ficou em alta na temporada de vocês também foi a da André com a Pamela, né? Ali Que era uma teve a É, rivalidade eliminação até o final, até hoje, assim. até hoje. Nossa. Até sim. hoje, com certeza. Por exemplo, a Andrea, quando foi eliminada, a Pamela falou do mezanino, né? Sobre a eliminação dela. Tava claro ali em cima. Quando a Andrea voltou, teve aquele vídeo maravilhoso com ela botando Você não sabe o prazer que é estar de volta, com um comentário da Pamela vindo. Muito Então foi uma bom. coisa que foi rivalidade que perdurou. E a pessoa, tanto uma rivalidade pode terminar cedo, mas, pô, ó, a gente durou demais. Foram o quê? Quase semifinal, as duas ali no programa ainda. Né? E Uhum. não querendo trabalhar uma com a outra. Mas tendo que conviver porque, né, quem elimina, vocês não voltam para eliminar ninguém, os jurados que tem que eliminar os participantes. Mas é curioso essas É, rivalidades que perduram. E vocês acham que alguma rivalidade de agora, vocês conseguiram entender algumas? Porque, por exemplo, a gente tem um mezanino inteiro quase contra a Daniela. A gente viu que a Daniela soltou um comentário meio assim, que a gente pode entender que ela não suporta, entre aspas, supostamente, o Guilherme, que ela falou que excesso de confiança pode atrapalhar, né? Que não vem do nada Uhum. quando vem um comentário de excesso de confiança. A gente uhum. viu até a Glória falando do Guilherme um pouquinho assim, dando uma respirada funda. Você acha que tem uma. Dá pra entender de onde essas rivalidades estão vindo, vocês que já tiveram no lugar dessas pessoas? Então, Sim, eu acho que dá pra entender muito a rivalidade da Daniela e do Guilherme, porque os dois cozinham muito bem. Então, geralmente, as pessoas que cozinham muito bem, logo no início, elas já são vistas como uma ameaça, entendeu? E aí todo mundo começa a fazer essa ligação entre eles, aí começa a brigar entre eles. Tem a Leonela, que parece que ela solta vários comentários pra todo mundo, mas, assim, a rivalidade que eu gostaria e que são meus dois favoritos é a Daniela e o Guilherme. gente, mas assim, uma coisa que eu reflito muito hoje assistindo é se a maioria do pessoal do mezanino não gosta de uma pessoa, com certeza essa pessoa deve ser muito desagradável no convívio, deve soltar um comentário horroroso, sabe? Então, assim, eu tenho um pé atrás, porque na nossa era assim, quando tava todo mundo no mezanino com o cu virado pra alguém, com a cara virada, me desculpem, com a cara virada pra alguém, não era à toa, sabe? Tinha alguma coisa. A nossa edição, numa média, as pessoas eram muito tranquilas. Só que quando todo mundo tinha um asco de alguém, era porque essa pessoa era muito sem noção, ou fazia uns comentários muito idiota, ou fazia comentário pra ofender outras pessoas. Então, assim, eu fico meio cabreira, sabe? Então, eu acho também que é natural criar essa rivalidade, porque, tipo, de um grupo com o outro. Por exemplo, a Glória com o Guilherme e a Daniela com o Guilherme, por exemplo. O Guilherme, ele anda mais ali com a Tainã, com a Vitória, com o Felipe M, com aquela galera ali. Provavelmente o grupo deles ele deve ser dividido em 2 ou até em 3, assim, né, de afinidades e tal.
provavelmente a Glória é a pessoa que anda mais ali com a Daniela, com aquele grupo ali. Então, por isso que deve ter essa rivalidade. Mas eu posso ter certeza que quando tá todo mundo falando de uma pessoa, é porque alguma coisa tem, sabe? Não é porque a pessoa tá sendo perseguida. Às vezes acontece, mas eu acho que, parando para analisar no lugar de participante e da convivência que a gente tem lá dentro, que é muito intensa, eu acho que alguma coisa tá rolando ali, sabe? Pode ser também. E infelizmente umas coisas não são mostradas no programa, né? O programa não tem um quadro semanal que mostra bastidores, né? É só se Deveria, né? acontecer Acho alguma que já coisa. passou da hora já. Nossa, deveria. Nossa. Se tivesse, ia ser icônico. Meu Se o Deus, ia ser público só muito. falta invadir a Band com o resultado do programa, uma mostrando só o que acontece lá, e uma mostrando o bastidor, tem gente que queria apanhar na rua. Que ia acontecer isso, porque o público não mede esforços Sim, pra. Acontece muita coisa. É. Então, é curioso isso dos bastidores. Aí tem coisas que não podem vir à tona, porque, tipo, acontecem nos bastidores que não são filmados e só acontecem entre participantes, né? Que aí não tem como não sair pra canto nenhum. Ao menos que os participantes falem, né? Reverberem aí o que acontece, que faz. Até se a gente descobre aqui no podcast alguma coisa, a gente não pode falar da gente, não, porque, gente, esse podcast não dá dinheiro, a gente não tem dinheiro pra pagar processo logo da Band. Imagina. é verdade, é Né? verdade. E parece que a multa aumentou, hein? Aquelas. Me Olha. contaram que a multa aumentou. Então, assim, temos que tomar cuidado mesmo. O contrato é bem rigoroso. Já é caro sem aumentar, imagina aumentando. Verdade. Mas ainda tem muito dessa questão do pessoal comprar muito a briga do outro também e criar um ranço. Que aí tem isso quando mesmo, é começa a verdade. ir ali no top 10, é cada um por si, entendeu? Aí começam as inimizades entre as pessoas específicas e não pelo grupo, né? Eu Bem não isso. daria certo, então, numa chefe assim também não, viu? O Vasco eu sou calmo, mas eu dizer assim, eu tô brigando com fulano, eu dizer, gente, e eu com isso, né? Porque não vou Ai, tomar sim. Porque aí eu ia brigar com aquela pessoa ia me ferrar por tabela, eu podia me dar uma punição que talvez eu saísse naquela semana por causa de um prato, de uma briga que eu peguei que não era minha, sabe? Eu digo, Sim. então, e aí eu digo, gente, calma, é minha comida. É melhor, a melhor coisa do MasterChef é você, assim, você não quer ser eliminado, mas se você for ser eliminado é por sua causa, sabe? Eu acho que é melhor a pessoa sair porque você errou. Não porque outra pessoa te deu uma coisa ruim ou Ou porque a punições. pessoa não quis emprestar um ingrediente, por exemplo, né? Eu acho que é Exato. mais complicado isso. Porque você errar por você mesmo, você só se culpa, né? Você fica, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Pegar a briga dos outros e receber essa punição, às vezes depois os dois fazem as pazes e você tá brigado aí com os dois que estavam brigados antes. Gente, é complicado. Vamos falar da prova classificatória, que nessa primeira prova, né, do episódio, os participantes tiveram que se dividir em 2 quartetos e 2 trios, que gerou um pequeno impasse aí entre alguns, e depois divididos, a Leonela, né, decidiu qual grupo faria o quê, entre as cozinhas afetivas do Dia das Mães, Natal, Páscoa e Dia dos Namorados. Quero começar com a Larissa. Larissa, o que você achou dessa prova em equipe? Porque você é conhecida por ser uma grande campeã de provas em equipe como capitã. Então seria uma prova tranquila para você? Cara, eu acho que sim. Mas fiquei meio puta com o fato de ter grupos de 4 e grupos de 3. Se eu tivesse um de 3, eu ia ficar me sentindo meio injustiçada. Porque faz diferença uma pessoa a mais. Faz muita diferença. Ai, não faz sentido nenhum isso, né? É só Não faz contagem, sentido gente. nenhum. Até porque, se vocês forem olhar, quem subiu foram os grupos que tinham 4 pessoas e quem ficou embaixo eram os grupos que tinham 3. Deveria ser por sorteio, né? Deveria ser sorteio, isso. Ficou bem. Eu achei que isso aí foi bem ruim, assim. Afetou demais a galera que ficou com 3. Mas eu gostei muito. Eu achei a postura da galera que, por exemplo, da Daniela, que meio que liderou o grupo dela, eu achei bom, porque quando fica meio solto, a comunicação não fica tão boa e cada um faz uma coisa e quando vê no final, tá uma meleca e nada se combina. Por exemplo, quando tem vários líderes num grupo só e aí cada um faz um prato, cada um pensa no prato, um pensou na proteína, o outro pensou no acompanhamento, o outro na sobremesa. Vai juntar no final e às vezes já fica uma coisa que não conversa muito bem. Os grupos que eu percebi que tinham alguém liderando, por exemplo, o da Leonela e o da Daniela, parecia que tinha uma voz ativa no grupo, mais fácil. Então, eu acho que deu menos conflito e aí acabou tendo um menu mais harmônico, assim, sabe? Mas o fato de eles terem uma pessoa a mais ajudou, com certeza. E a própria Leonela fez um confessionário dizendo que quando o Felipe que não gostou, não, o Felipe M, não gostou porque ele mostrou que com 8 mãos é melhor de fazer do que com 6 mãos, né? Ficou claro que a gente viu que as 6 mãos não subiram no mezanino. E a Leonela fez um confessionário
dizendo que não me lembro o quote vai ser perfeito, Leonel, desculpa, mas assim, como se fosse que não importaria se aquele grupo tivessem 4 pessoas, porque as decisões que eles tomaram não resolveria. Eu, de certa forma, concordo, mas eu também, de certa forma, discordo, porque com uma quarta pessoa, talvez a ideia daquela quarta pessoa resolveria os erros que Claro. aconteceram ali, né? Uhum. Com a ideia tivesse aparecido. E pra você, Juan, o que achou aí dessa prova, dessas divisões? Porque a gente viu que teve o Felipe M mesmo reclamou, mas ele tava no quarteto, ele abriu mão e foi pra um trio. O Felipe M, eu acho que ele também tomou ali uma liderança do grupo dele, da Glória e do Guilherme, mas inclusive, ele até pediu pra fazer um Beef Wellington, ele nunca tinha feito um Beef Wellington na vida dele. Então, assim, ele começou a liderar o grupo sem ele mesmo saber o que estava fazendo. Então, eu achei que algumas pessoas ali se perderam nessa prova. E não achei, assim, muita coisa diferente, criativa que eles poderiam utilizar, sabe? É uma prova que você pode fazer de tudo ali dentro. E eu achei que eles jogaram muito no mais fácil, talvez. E foram muito fácil, mas alguns foram fáceis, né? Conseguiram errar bastante, né? No fácil. Eu acho que é o Muito. nervosismo também. E vocês, o que achou aí das divisões da prova? Eu achei as divisões injustas, sim. Eu acho que tem que ser todo mundo trio ou todo mundo quarteto. A não ser que fosse uma desvantagem, assim, sabe? Tipo, mas não era, né? Era a primeira prova do episódio, então eu acho que tinha que É, ser igual, sabe? A divisão. Mas eu adorei a prova em si, adorei o tema, adorei essa ideia de fazer as travessas e depois servir no pratinho, sabe? eu acho que se Eu. fosse. Desculpa, Isa, eu lembrei de um negócio que Uhum. eu acho que se fosse 4 pessoas, tipo, os grupos que tivessem 4 pessoas, tem que fazer uma entrada. Aí eu acho que ia ser legal. Ou tipo, tem um tempinho a menos. Daí acho que ia ser justo, sabe? É, é. Porque impacta, gente, assim, é claro que impacta, é óbvio que impacta, né? Então, é, e então é isso. Gostei muito da prova, mas faltou, eu acho que ser um pouquinho mais igual nessa questão. E sabe que eu fiquei pensando naquele negócio do Felipe? Gente, eu acho que eu ia agir da mesma forma, sabia? Depois eu fiquei pensando assim, falei, nossa, caraca, é tão eu fazer isso aí também. Tipo, sair do quarteto que eu tava pra não deixar Uhum. os dois sozinhos. Ah, mas depende do enredo também, da situação que você faz. Porque ele, coincidentemente, foi para um grupo que era o do Guilherme e da Glória, que são participantes que as câmeras gostam muito dele, assim, no sentido de que um é a aposta dos jurados e a Glória tá sempre ali, né? Rendendo algum VT legal, entregando algum carisma. Então, eu Uhum. Sim. acho que o tempo de tela acaba sendo bom, porque, e falando de tempo de tela, trio sai na vantagem um pouquinho só do tempo de tela. Na culinária dá uma Uhum. pegada, mas o tempo de tela é legal. Mas eu achei a prova interessante. Pra mim, eu acho que o mais difícil ali de fazer, não sei se Larissa e Silva também concorda, era o Dia dos Namorados, porque fica muito mais vago o que servir no Dia dos Namorados, né? Porque eu acho que não tem uma coisa muito 100% específica, porque eu acho que Natal, você consegue entender o que vai vir no Natal, É, né? é. Você consegue entender o que vem na Páscoa, nos outros, assim. Então, talvez se eles não fizessem alguma coisa, eu ia dizer, por que não tem isso? Né? Sim. Eu acho que tem essas questões. Pra vocês, qual é o mais fácil de fazer e qual é o mais difícil? Eu até comentei com o Juan hoje à tarde, a gente conversou um pouco sobre o episódio, assim, né? A gente assistiu meio que ao mesmo tempo. Que eu achei as provas desse ano um pouco mais fáceis, assim, porque se a gente tivesse pego uma prova dessa, acho que ia ser mais sossegado. Porque quando a gente teve prova de trio, a gente tinha que ficar trocando a cada 20 minutos, então era uma loucura. E assim, eu acho que eu iria fazer muito o de Natal, porque eu sou apaixonado no Natal e seria bem legal. Mas eu achei que eles deixaram muito aberto para usar a criatividade, então não foi algo muito específico, sabe? Eles poderiam ter explorado mais e tudo. Eu achei uma prova boa, assim, de se fazer, gostosa de se fazer, e realmente, eu acho que Dia dos Namorados seria o pior, porque as pessoas comem de tudo, e uma coisa que mais sai é risoto no Dia dos Namorados, mas nunca fariam risoto no MasterChef. E as outras já estavam bem nichadas, assim, de Páscoa, de Dia das Mães e Natal. Então, eu gostaria de fazer muito de Natal. Será que não ficou. Porque vocês viram que o Fogaça perguntou do negócio afrodisíaco lá. Será que eles estavam. E já teve uma prova de jantar romântico afrodisíaco no MasterChef. Será que eles estavam esperando algo assim? Tipo, ostra, sabe? Sei lá. Um Postando chocolate gelo mais. igual viagem. É, acho que não ia dar, né? Mas sei lá, um chocolate. Ah, não sei, né? Alguma coisa que fosse mais pro lado romântico, assim.
Eu sei, acho é que de seria algo peso, menor, né? talvez. Ah, sim, entendi. Uma coisa Pode ser mais, mesmo. mais Mais restaurante leve, né? francês, pouquinha. Isso, É. mais leve, uma coisa mais íntima. Porque os outros vêm muita Uhum. família, né? Muita coisa grande, muita cozinha grande. É verdade. E sabe o que eu pensei também? Se era uma prova de Dia dos Namorados, se o tema deles era Dia dos Namorados, eles não precisavam ter feito. Porque o Guilherme falou: o tiramisu ficou mole. Aí eu fiquei pensando, mas por que vocês fizeram. Gente, se eu fosse jantar com meu namorado, por exemplo, não namoro, né? Mas, enfim. Se eu tivesse namorado, eu fosse fazer uma travessa, uma lapa daquela de tiramisu, para um jantar romântico de Dia dos Namorados, eu acho que isso é um pouco de exagero. Dava para fazer aquela travessa pro Natal de família, por exemplo, porque é uma travessona, né? Então, Pelo talvez É se a isso. gente tamanho, tivesse né? feito. A gente tivesse feito um salmão Wellington menorzinho, ia ter chegado no ponto mais rápido. Um tiramisu pequenininho, tipo, para um casal comer, porque o que faz sentido para os Uhum. namorados é um casal comer, né? Pode ser que seja É. um relacionamento moderno com mais pessoas, é claro, mas tradicionalmente, assim, são duas pessoas. E eu acho que faria mais sentido fazer porção menorzinha, daí talvez eles teriam se dado bem pra caramba, porque, né? Eu acho que o que atrapalhou eles foi o tamanho. A massa que a Tainan fez, se fosse uma massa, assim, uma coisa mais bonita, mais trabalhada para um jantar a dois, eu acho que seria melhor do que um bife Wellington e depois um tiramisu. É, mas eu acho que se eu É. tivesse feito pequenininho, ia dar bom também, tá? É, Ia dar bom. isso, isso. Mas quem soube dar bom foi a Páscoa e e Natal, né? Natal. Foram os grupos que subiram, que tiveram, né, foram pro mezanino, com o grupo do Natal sendo o vencedor. E eu concordei assim no momento que eu olhei de vista. É porque assim, a mesa natalina é a mesa mais bonita de olhar já. Ao natural, só ela ornamentada, né? Sem prato nenhum já é bonita de ver. Por causa dos enfeites que tem. E com os pratos que quando botaram, serviram, escolheram os cortes certos, né, para servir para os jurados, eu achei que merecia pelas críticas, né, que recebeu. Mas você acha que teve um fator decisivo, Juan e Larissa, para definir por que cada grupo, um grupo venceu e o outro ficou só com alto desempenho? Porque, por exemplo, o da Daniela foi extremamente elogiado. Até cheguei a pensar que o grupo dela ganharia por causa disso. Eu acho que não ficou muito assim, visível a diferença entre os grupos, não. Eu acho que cada um apresentou umas coisas boas, outros não pecaram um pouco na técnica, mas, por exemplo, teve eu não lembro qual, não sei se foi Páscoa ou Dia das Mães, que a louça era toda branca e a mesa era branca, e aí Foi Dia das Mães. eu achei que eles não fossem subir por conta disso, porque também tinha a questão da estética, mas eles subiram, então, Não, Dia das Mães não. Não, Dia das Mães foi da Dia das Tainã. Mães não, foi da Tainan. Não, Dia das não, Mães mas não tinha como. Dia das Mães não tinha como subir porque os pratos pareciam que era o almoço do dia seguinte. Joga tudo no prato e come no almoço, porque Eu tava acho que eles se muito mal atrapalharam feito. ali na hora de empratar mesmo, aham. O empratamento tava feinho também, gente. No local de Porque fala não parece que a tenho, mas carne tá tá. feio. Porque parece que a carne tava muito boa, que o Jacan e a Helena elogiaram muito. Parece que a massa tava gostosa, só que, tipo assim, o jeito que eles emprataram realmente ficou meio feio. Tanto que eles foram elogiados no sabor, o empratamento foi feio, mas tanto que a punição foi pro outro grupo, foi pro Dia dos Namorados, né? Então, assim, eles se viram uma coisa gostosa, mas mal apresentada. É, é. é verdade. Mas Mas eu acho aí, que o fator decisivo ali do de Natal foi ter o do Natal ter ganhado. Eu acho que foi a questão do menu deles ter ornado entre si, sabe? Porque, por exemplo, tudo deles era um tema bem natalino, inclusive a sobremesa. Eu não acho que, tipo, parece que a sobremesa lá do grupo da Daniela estava maravilhosa, estava uma coisa mais linda e parece que estava muito bem executada, né? Mas não é uma coisa que quando tu lembra Páscoa, tu lembra assim, mousse de chocolate, sei lá. Não é uma coisa que vem tanto na tua cabeça, assim, não sei se você vai somar no caso deles lá do pessoal do grupo dela, né? Mas É, eu acho que essa questão do Natal, do Natal ter ganhado, eu acho que por causa disso, por ter todas as etapas, tem muita cara de Natal, sabe? Inclusive a sobremesa, que foi uma rabanada, sorvete de especiarias, tipo, lembrar um panetone e tal. Eu acho que isso que fez diferença no final das contas, sabe? sim, e eu acho que aquele frango tava lindo lá na Tava mesa. muito lindo, Então, era o que mais chamava atenção, assim, com cara de feriado mesmo, sabe? Eu achei que os outros não se perderam um pouquinho nessa questão de identificação com o feriado. Eu achei que o Natal, ele surpreendeu a mesa. Tava perfeita. é por causa de todos os feriados de Natal, como eu falei, tem uns específicos, mas é o mais específico ainda, né? Todo mundo conhece mais, assim, o que tem que ter numa comida de Natal, que todo mundo faz, que todo mundo come. Então,
Eles souberam conduzir, né? 4 cabeças pensantes, entre 8 mãos. Entre Felipe M. Ele só foi. Eu acho que ele só pensou. Quer dizer, ele não pensou, ele só falou. Porque é óbvio que aquele comentário ia entrar na edição. Né? E não ia ser bem recebido nunca. Porque se você critica um grupo que tem gente favorita, sinto muito, mas o público do MasterChef vai querer a sua cabeça de Qual bandeja comentário tu fala? depois. Que ele falou que também com 8 mãos, né? Ele fala, até o tom que ele usa, assim, né? Como eu falei, tudo que você fala sempre será usado contra você no MasterChef. Então, o povo falou, queria um momento assim falado e veio aí É verdade. o do Felipe verdade. M. Por mais que a gente concorde com ele, né? 8 mãos são melhor que 6. Não, com Mas, né, certeza. se tratando de reality show, aí o público pode não gostar. E antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta falando do MasterChef Brasil. E aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, assim como indicar o podcast para os amigos que curtam reality shows. E terça-feira, a gente teve um episódio especial falando dos novos realities e das novas temporadas de alguns realities que estão vindo aí, como a vinda do The Traitors pro Brasil, que pode ter Juan e Larissa, não é culinário, mas geralmente leva alguns vilõezinhos. Juan tem mais pé pro Traitors do que a Larissa, porque o Juan foi mais vilãozinho nas redes sociais. O povo tava tratando ele como vilão à época, não foi não, Juan? Ó, aí tem um reality pra você ir. Eu já vi que esse reality ia ter aqui no Brasil, já fiquei bem ansioso, porque eu adoro esse estilo. E é um reality que você usa muito estratégia, né? Então, assim, pra quem gosta de jogar, como eu, e Larissa também gosta de jogar, seria um ótimo reality. E também tem um chefe de alto nível vindo aí, que quem sabe também tem Juan e Larissa, né, que é culinário da Globo. Então vamos ouvir aí o que a gente falou das expectativas da gente para o que tá vindo aí. Porque agora vamos voltar ao programa e falar da prova de eliminação, que na prova de eliminação os participantes tiveram apenas, porque se tratando de MasterChef, apenas é porque 40 minutos parece pouco, demais, hein? Na verdade é, para prepararem um raviolone de gema. Mais do que nunca tiveram que trabalhar bem o tempo e contornar todo o nervosismo. Vamos lá, Isa, o que você achou dessa prova, hein? Porque essa prova aí a gente viu que, por exemplo, o Lucas estava tremendo mais que britadeira. Tava quase batendo a Clara e o Omelete ali junto. Eu gostei da prova de eliminação. Gente, eu fiquei com uma água na boca daqueles raviolones. Inclusive, eu vou ter que fazer na minha casa, porque eu fiquei mesmo com vontade, assim, de comer, sabe? Vendo aquelas massas passando nas maquininhas. Eu gostei. Eu gosto de prova que traz uma técnica junto com alguma pressão, assim, sabe? Então, é, é, porque eu gosto muito quando vem as coisas de criatividade e tudo, mas precisa ter a parte da técnica também, né? E eu acho que isso é uma coisa que fez o público do Brasil gostar muito do MasterChef, então precisa ter, né? Eu gostei. Achei que a prova ficou bonita. Gostei bastante. Os participantes dessa edição me perdoem, mas 40 minutos para fazer o raviolone de gema eu acho justo até. A gente teve 15 minutos, 20 minutos para fazer massa recheada no nosso leilão de massa, 10 minutos, 13 minutos, e todo mundo deu conta de fazer, sabe? Teve gente tipo a Laura, a galera fez massa recheada incrível em 15 minutos, em 13 minutos, e mas não raviolone de gema, que é uma coisa mais simples, assim, sabe? E a gente teve prova de escargot em 45 minutos no segundo episódio da nossa edição. Então, pra mim, uma prova no quinto episódio, com 40 minutos pra fazer uma massa, um raviolone de gema que tu serve um só, é um tempo justíssimo. Justíssimo, assim. Se fosse mais, seria até esquisito, sabe? Eu acho. Olha, aí, tá vendo, gente? Ia Aí ser muita mamata. a Larissa trazendo aí os históricos já também é bom. É realmente, e quando você falou que as provas desse ano parecem mais fáceis, é porque eu acho que esse ano eles resolveram tratar os amadores como amadores. Porque tem prova no passado que eu não via nem o Ano cast do passado foi profissional loucura. fazendo, né? Eu digo, ih, Ano gente, que é passado foi aqui? loucura. O povo tá pedindo, o povo já formado em gastronomia aqui pra fazer essa prova amadora. Uhum. E você, Juan, o que achou dessa prova aí? Foi justo também os 40 minutos? Queria que tivesse dado menos, daria mais? Ai, não, eu achei bem justo. É uma prova que. A primeira coisa que a gente, quando entra no MasterChef, que a gente aprende a fazer é massa, né? Ou a gente é forçado a procurar fazer massa, porque é uma coisa bem versátil que você pode usar em várias provas. E o ravioli de gema, ele tem muito mais a ver com a massa ali e com o tempo de cozimento do que sorte, que as pessoas estavam achando. Eu achei um tempo bom para você testar o tempo de cozimento e fazer uma massa boa, né? Não fazer uma massa grossa. Eu gostei bastante e achei bem diferente realmente do ano passado, que caía aquele pastel indiano lá pra Larissa. Descargou pra gente no segundo episódio
de batalha, mas eu achei legal, assim. É uma prova que eu gostaria de fazer, que é de técnica. Eu acho que é uma prova que foi criada até para estar um certo caos, né? Porque é uma prova que depende muito da concentração, depende muito também se a pessoa não tá nervosa, que a punição, por exemplo, que alguns tiveram, É, foram perder 3 ovos e quebrar ovo no MasterChef, às vezes pode ser crucial se você não conseguir quebrar nenhum direito, não tem a prova. Então acho que tinha tudo para dar errado, mas os participantes até que conseguiram fazer bem. Então realmente, foi o que o Clarice falou e como o Juan falaram, 40 minutos deu certo, porque os pratos foram tudo entregues, não foi sim. nenhum foi Uhum. eliminado por não entregar, né, assim, ou por ser completamente ruim. A pessoa que foi eliminada, o Lucas, não foi eliminado porque não estava incomível, né? Tava tipo, nossa, ficou horrível. Não, foi porque todo mundo fez o que É, pediram e É, o dele não estava melhor do que o dos outros, mas eu acho que era uma prova para caos, mas que os participantes contornaram. Eu fico até com medo das próximas semanas, porque como não teve caos nessa, eles vão dar um jeito desse caos vir, porque o caos engaja, né? Muito mais, engaja. muito mais divertido o público ver isso. É, inclusive, eu acho que o Lucas só saiu por nervosismo e por ter escolhido a louça errada. Porque, tecnicamente, o que ele fez não é errado de colocar água de cozimento no molho para o amido incorporar ali na manteiga e tal, e ficar emocionar junto. Não é errado, só que eu acho que ele botou muito e o prato que ele escolheu evidenciou isso. Mas eu acho que ele fez a técnica bem certinha até. O É, eu negócio também ali dele, eu achei. acho que a gente já sabe, tipo, quem viveu isso de eliminação, sabe que no dia que tu é eliminado, tu tá meio biruta. Todo mundo entra meio biruta no dia da eliminação. Tu já sabe que tu vai ser eliminado. E parecia que o Lucas já sabia que ele ia sair, muito doido, porque não era a postura dele dos outros episódios que ele tava tendo na cozinha. Porque ele é um cara que sabe cozinhar muito bem e que tava tremendo na base por um raviolone de gema, sabe? Muito bizarro. Parecia que ele já tava mal mesmo, já sabia que ia sair. É, logo no início, né, quando eles anunciaram a prova, ele já tava com uma cara de muito nervoso, quando tava todo mundo ali, tô tranquilo. Mas eu achei, inclusive, que, não injusta, mas eu achei que tiveram outros erros ali que fariam outras pessoas serem eliminadas no lugar dele. E como resultado, a gente teve que Felipe M e Tainan foram os destaques positivos e o Guilherme como vencedor da prova conquistando seu primeiro PIN. Aí já na eliminação nós tivemos a Glória e a Sofia no baixo desempenho, com o Lucas sendo eliminado. E aí, isso que você falou desse PIN aí do Guilherme, veio aí o PIN do novinho, veio aí o PIN do que os jurados estavam clamando, né, que na teoria é um dos favoritos, né, do MasterChef, na opinião dos jurados, ele não tinha vencido o PIN ainda. Você tem uma opinião, né, sobre esse PIN? tenho uma opinião, porque não faz nenhum sentido a crítica do molho de gorgonzola e depois falar que eles vão dar o PIN para aquela pessoa que teve que a boca, quando eles morderam, tudo se envolveu na boca, não sei o De quê. Então, parmesão, né? De parmesão morno. de parmesão, então por que que criticaram o molho de parmesão? Foi tão criticado e aí ganhou um PIN. Eles não tinham que ter falado bem do molho. E o molho tava assim, grosso, porque na hora que o Jacan enfia a colher dá pra ver. Tava todo, não talhado, né? Mas ele tava grosso, tava super Uhum. espesso, sabe? Não tava fininho e aveludado, nem nada. Nitidamente. Então, é... ai, essas coisas me estressam, sabe? Essas faltas de coerência nas Coerência. coisas, assim. Mas eu Não acho é que o molho porque. dele era mais pelo tempo que tava ali o prato. Eu achei que assim, quando ele começou a cozinhar, eu já sabia que ele poderia ganhar, que ele tava fazendo tudo muito direitinho e bem tranquilo. Mas eu achei o molho dele até que casou, poderia ter casado bem ali. E o tempo só que o prato que ele for parado, que pode deixar do molho mais grosso, sabe? Tem isso também, é. Entendi. É. Mas isso é uma visão nossa que a gente sabe que o prato fica lá um tempão parado, né? Eu tava assistindo com meu marido, por exemplo, e aí a hora que falaram do PIN, ele fez assim, ué, todo mundo, sabe? Aí eu olhei pra ele e falei, Sim. ué, como assim? Mas eu te Então, entendo, Isa, de falar, tipo assim, por que criticaram então, se o dele era o vencedor, né? Uhum. então, porque não ficou parecendo que o dele tava tão bom assim, sabe? Na hora que eles estavam comendo, assim. Então foi uma surpresa, bem surpresa, assim, ele ter ganho o PIN. Eu consigo ver que ele fez tudo certinho, que ele tem técnica. Ele é uma pessoa, até agora pelo menos, né? Ele mostrou muita técnica, assim, que ele sabe muitos detalhes das coisas, né? Então isso é um diferencial dele com toda certeza. Até por esse motivo que ele é comparado ao Eduardo, né? Por conta do Eduardo também ter essa técnica de ser uma pessoa que cozinha desde muito cedo. Eh, então eu acredito sim que o prato dele estava, muito bom. Só que é um tipo de suspense que não faz sentido. Não é que não é um suspense, entendeu? Fica incoerente, assim.
Uhum. Então, é uma crítica, né? Eu não sei dizer pra vocês se o que eu tô falando é uma coisa da edição, se é uma coisa da construção ali do episódio, sabe? Eu não sei, eu sei que ficou. Eu não entendi nada, gente, juro. Eu acho que é da edição, porque bastava a gente tivesse essa crítica que o próprio ficaria perfeito pra vitória do PIN, né? Assim, é de questão de edição. Também, ou os jurados falassem alguma coisa pra complementar. Embora, né? Gente, o mas, tudinho dava com uma contornada É, no que tava vindo. Mas meu É. comentário a nível de reality show é aquele assim, eu gosto do Guilherme, é um dos que eu quero que vá longe, é um dos, tudo assim, é um dos... Quando a gente sabe, olha, gente, você quanto mais chefe, sabe que ele gosta de vocês quando eu sigo com o perfil do Instagram, do Uhum. podcast. Eu tá seguindo ah, você, a gente sabe. O Juan e Larissa eu segui desde o comecinho, tá? De prova, o Juan e Larissa, o Juan desde o comecinho é também, verdade, é verdade. né? Desde o Verdade. começo, a gente gosta pra cima do Instagram desde o começo, a gente segue o Guilherme também, mas assim, a gente sabe que reality show, a nível de reality show, a gente sabe que tudo é questão da oportunidade. Eu falei semana passada que na primeira oportunidade que o Jacan tivesse, ele vai eliminar a Glória. Tá muito claro com isso que eu tô achando. E isso eu digo agora pro Guilherme. Eles tinham a oportunidade perfeita pra dar o primeiro pin do Guilherme veio aí. Né? Não tô dizendo que ele não Ah, cozinhou bem, mas tava na oportunidade perfeita pra ele ganhar o pin. Tanto que ele fez assim: dá pra dar um pin pra um Guilherme, embora este molho que a gente criticou? Aí eu já deve ter pensado: dá, então o pin veio. Né? Então acho que assim, Uhum. pra construção do Guilherme, porque tava muito curioso, porque, por exemplo, estavam enaltecendo muito o Guilherme, mas cadê o pin desse menino? Né? Se estão enaltecendo tanto, é uma pressão até que fica pra cima do coitado também, né? De ter que ganhar, porque os jurados estão botando muita expectativa em cima dele. E aí, tanto que eu vi, olha, tanto que eu vi tweets e retweets e com a foto do Guilherme e da Vitória, dizendo assim, ué, porque a Vitória não é tão exaltada quanto o Guilherme, ela tem mais destaques positivos que ele. Se a gente parar pra pensar, realmente, ela tem mais destaques positivos que ele. Cadê o pin da Uhum. Vitória? Cadê essa exaltação pra Vitória também? E a diferença da Vitória pro Guilherme são só 3 anos, né? Ele tem 19, ela tem 22. E é. ela teve mais elogios que ele, né? Fica aí, pessoal. Então o Pin veio no momento certo pra dizer, olha, estavam elogiando tanto ele, realmente ele veio aí e ganhou uma prova que todo mundo conseguiu fazer a prova direito e ele ganhou a prova. Não sei se foi muito efeito pro público, porque o público, quando escolhe na primeira semana, acabou-se. São 25 episódios, com a minha opinião. Mas eu acho que foi uma questão de até a edição por ter tirado uma crítica maior, ter deixado o jurado justificando um pouco melhor. Mas vocês têm aí uma opinião pra vocês, Juan e Larissa, sobre a vitória do Guilherme? Ah, eu gostei muito da vitória dele. Eu acho que o Guilherme é uma pessoa que entende muito de técnicas. Eu sigo ele no Instagram, eu vejo cada prato lindíssimo. E tem outras pessoas lá que utilizam muito da criatividade também, que eu acho que cozinham muito bem. Mas em relação à técnica e MasterChef, quando eu associo MasterChef, eu associo técnica. E ele entrega muito isso. Então eu gostei bastante. Eu só não gostei do Lucas ter saído, porque é uma pessoa que ele cozinha muito bem, só que ele estava nervoso no dia. E tinham dois erros, tipo, acaba sendo mais graves ainda, de outros dois competidores que poderia ter sido eliminado no lugar dele. Mas pelo PIN eu gostei que o Guilherme ganhou. Em questão do PIN também, eu gostei que o Guilherme ganhou. Eu também acho que a Tainá merecia por ter feito a receita original zona clássica, sabe? Porque eu defendo muito isso, assim, hoje em dia. Mas eu acho que o Guilherme tem muito conhecimento, assim, não faz muitas coisas zagadas, assim. Era o momento perfeito para eles darem o PIN para ele e continuar essa construção que estão fazendo com a imagem da história do Guilherme ali no programa, né? E do Lucas, ele já falou um pouco da eliminação dele, né? Que ele, infelizmente, não foi o melhor na visão dos jurados. E o que eu acho curioso é porque daqui a pouco eu vou falar dos confessionários, né? Que a gente tava aqui com o André, um dia desse teve a Larissa também, agora tá com a Larissa, que foi uma das pessoas que mais tiveram confessionários na temporada Uhum. passada. Sabe o que é curioso? É porque o Lucas foi o eliminado e ele foi apenas a quinta pessoa que narrou os confessionários. Ou seja, geralmente é o eliminado é quem manda no episódio, né? Que você pega mais os confessionários dele. Então acho que o Lucas estava eliminado, não dizendo que independente do que ele fizesse, mas dava pra entender que a eliminação dele estava chegando. Né? Sabe assim, tipo, um participante que tá aparecendo tão pouco, ou ele Uhum. começa a ganhar logo pra ter destaque, ou começa a se envolver em um enredo, ou a edição tá querendo muito que a gente se apegue àquele participante, né? Nem pra ser uma eliminação polêmica, nem pra engajar. Mas eu achei que ele começou a falar muito, tudo assim, teve 12 confessionários, se não me engano, e acabou saindo. Então acho que, infelizmente, não foi uma eliminação que pra mim eu me comovei, sabe? Quando eu tava aqui no podcast dizendo, ai gente, hoje é uma eliminação tão triste que eu vou comentar, porque não tinham mostrado muito dele pra gente. Tanto que o VT dele veio da eliminação. Se o VT dele tivesse vindo semana passada, talvez o povo já tivesse um certo vínculo com ele, né? Pra ficar um pouco mais triste com ele sair na semana seguinte. Mas foi muito mais. Tipo, é que nem o Rodrigo, que também que é bem apagadinho, não dão muito destaque pra eles, pra Fernanda também.
pra Nayara, são pessoas que não estão tendo destaques e quando são eliminados, infelizmente eles sentem muito a eliminação deles, mas o público não se comove ainda, né? Então sinto que faltou construir mais uma Eu, comoçãozinha. particularmente, foi uma das eliminações que eu mais senti, e eu acho que a que eu mais senti, porque eu já conheci o Lucas diante do Masterchef, acompanhava ele nas redes sociais, nunca imaginei que ele fosse escrever no Masterchef, não fazia ideia. Quando ele entrou foi até uma surpresa, assim, eu já trocava ideia com ele e tal, então era uma pessoa que eu torcia porque eu sabia que tinha muito talento e que ele é muito gente boa. O Lucas é uma pessoa muito gente boa. Então eu tava torcendo, então eu fiquei muito triste de ter saído cedo e não poder mostrar o quanto ele é bom, sabe? E o quanto ele é legal, assim, carismático, porque eu acho que ele pode render muito. Eu acho que a galera que não segue ele nas redes tem que seguir, porque é um guri que tem muito carisma, sabe? Então, pra produzir conteúdo depois, eu acho que seria muito bom para ele ter ficado um pouquinho mais para render isso com o público, sabe? O público vê esse lado do Lucas criativo e o tanto que ele sabe. Eu fiquei meio triste por isso. E triste também por ter visto erros bem mais graves dele ficando, sabe? Eu acho que, por exemplo, um molho de cogumelo com bacon não tem nada a ver com ravioli de gema, sabe? Nada a ver mesmo. Pra mim é um surto total, assim. Imagina, porque, tipo, é uma coisa que geralmente é um molho mais neutro, né? Uma manteiga de salva, sei lá. Aí um molho de cogumelo com bacon, sabe? E me pegou muito isso, assim. Deve ficar meio triste. E o Lucas, ele acaba que ele entrega muito carisma no Instagram, na internet, o pessoal adora ele. Eu achei que deram pouco espaço pra ele mostrar quem ele era durante o programa. Aquele pequeno corte que as pessoas acabam conhecendo a gente pelo DEP, ele não teve muita chance. Mas eu fiquei triste por ele ter sido eliminado. Eu espero que ele volte na repescagem também. A repescagem tá aí. Quase chegando, né? Porque esse ano tem menos pessoas. Daqui a pouco, assim, no piscar ele tá no top 10, tá pertinho, então. De chegar no top 10. Porque ele tá o quê? Semana que vem tá com 13 já. Então, quem sabe ele não volta a repescar. Quem sabe não volta 1 ou 2, né? Ninguém sabe quantos voltam a Vai que repescagem. volta do ano Larissa passado. Larissa, quem sabe a sua energia, né, Larissa, de que voltou na repescagem, ter passado pra ele aí, pra ele voltar na repescagem, você que de repescagem tomara, entende. vou estar aqui na torcida pro Lucas voltar na repescagem. Lucas, minha torcida pra ti. Tomara que dê certo. E olha que tá vendo, Já vai a pessoa já foi estudando. eliminada várias vezes, hein? O resto Eu falei vai ser eliminação. a pessoa fala de repescagem, a Larissa entende, né? A Larissa já tá acostumada. E agora vamos falar desses confessionários, que é a hora dos DEPs, como o Juan falou, que é quando o participante chega lá naquele cantinho, senta e fala do programa e seja o que Deus quiser e o que a edição quiser, que vai pro ar, seja para o bem ou para o mal dos participantes. Né? A contagem é feita pelo perfil do Chapolin Gremista, que tá sempre batendo ponto lá, contando direitinho, ano após ano. Chapolin ainda existe. Existe, tá fazendo lá, tá contando Aham. tudinho o Quem episódio. é esse cara, gente? A gente tem várias teorias sobre ele, sabia? Não, e Várias. qualquer desse ele vai vir aqui, porque o convite já foi Verdade. feito pra ele vir aqui em algum episódio, viu? Então qualquer desse a Ele gente não vai vai revelar a conhecer identidade dele. a voz não. dele. Ele vindo com a voz adulterada aqui, né? A gente botando um efeito na Porque voz. a gente já teve teoria de que ele era alguém da produção. Vocês acreditam? Sim. Da parte alta, inclusive. A gente achou que era um diretor. A gente achou que era um dos diretores. Porque, tipo assim, gente, era coisa. Ele sabe de coisa que é meio impossível saber. Tipo assim, ele sabe quantas vezes a pessoa deu depoimento. É impossível ter esse hiperfoco tão grande no Masterchef, gente. Mas olha, eu conheço Não o é fácil fandom não, de viu? Survivor, o povo conta tudo mesmo. Né? E a gente conhece esse mundinho do Survivor, o povo para pra É. contar. Confessionário de Big Brother, de Survivor, de tudo. Então, Gente, Chapolin, dá uma Chapolin, dica pra me gente. chama Qual é o no seu direct. primeiro nome? Fala o seu primeiro nome aqui. Vamos matar a Me chama curiosidade no da Larissa direct, também por aqui. favor. Se você for da produção, pisque 2 vezes, né? Se você for da produção, me chama pra revanche. Aquelas, né? Mas vamos lá para ver o top 5 de comentários desse episódio, né? Que ficou o Guilherme com 21 confessionários, depois o Felipe M com 19, a Leonela com 15, Tainá com 14. Aí, em quinto lugar, 3 pessoas empataram, Lucas, Sofia e Glória com 12 confessionários. Eu vou falar agora aqui de forma rápida, juntando os 5 episódios, a gente tá assim, ó, Leonela com 81, vai ser a primeira a chegar em 100, pelo visto. Felipe M com 77, o Felipe B com 72, Tainã 71, Daniela 66, Ricardo 61, Sofia 52, Glória 49, Vitória 48, Flávia 41, Rodrigo 40, Guilherme 36. Olha a disparada que ele deu, porque teve 21 só essa semana. Fernanda 31, Lucas 29, Nayara 27, André 26, Tereza 20 e Salomar 12.
Larissa, como é isso? Sendo uma das pessoas que mais tiveram confessionários, você ficava com medo? Perguntou até isso no ano passado, mas como é ver agora as pessoas narrando e você sabendo assim, tipo, essa pessoa falou isso, não deveria ter falado? Como é que fica aí, hein? A sensação. Eu gostava muito, mas eu acho que eu gostava muito de como eles passavam os meus depoimentos, mas porque eu já tinha ido no 10. Porque eu lembrava de como que era a conversa com o pessoal fazendo DEP, e aí eu lembrava como que mais ou menos ia ser passado. Então, acho que por isso que eu me dei bem nessa contagem de depoimento, porque eu sabia exatamente como falar para entrar no ar, sabe? Então, acho que por isso que eu meio que fui ficando mais na liderança ali dos DEPs durante a temporada. Porque eu sabia o jeito de falar que ia entrar no ar, sabe? Mas eu acho que depois que. Eu acho que a galera fica com um pouco de medo do. Quando começa a passar os episódios na TV e tu começa a gravar, tu começa a ficar com um pouco de medo de falar no DEP, porque tu sabe que qualquer coisinha pode ser cancelado, ou o Twitter vai te massacrar. Então tu começa a render menos no depoimento. Aí a galera vai trocando aí esse rank, né? Tem que tomar cuidado por causa disso também. Aí talvez vai ter gente, tipo, por exemplo, a Pamela ano passado, eu acho que claramente ela assumiu uma postura que ela queria que passasse do começo ao fim. Tipo, e a mesma coisa está acontecendo agora nessa temporada com a Leonela. Então, eu acho que toda temporada tem alguém assim que já assume e cria essa coragem de falar tudo que pensa na cabeça, que vai passar mesmo, e já aproveita para ir nessa onda, sabe? Então, acho que a galera tem que também aproveitar para tentar aparecer o máximo, porque quando acaba o Masterchef, e se tu não ganhar o prêmio, é isso que tu vai levar, sabe? É o engajamento no Instagram, é as oportunidades que vão vir, as empresas batendo na porta, é o que vai fazer render de trabalho depois. Então tem que ser esperto nesse sentido, assim. Juan, você foi um que tava meio sem medo, né, também. Você falava mesmo, né? Muitos comentários seus, um pouco ácidos, até Uhum. se foram usados, você também não se preocupou não, né? Assim, tipo, eu vou ficar com medo de falar ou falou, saiu soltando. Não, eu acho que assim, reality show, eles estão vendo ali o que que é na realidade. Muita gente, pelo menos da nossa temporada, eles se mediam muito pra falar, eu não vou falar sobre isso, eu não vou falar sobre aquilo. Eu falava o que eu queria falar na hora, mencionava a competição, e se as pessoas levavam isso pro pessoal ou não, já era um problema delas, entendeu? Eu tava ali muito afim de jogar mesmo e falar o que eu tava achando das pessoas. Muitas vezes surgia a oportunidade de falar mal de uma outra pessoa que não tinha nada a ver comigo, ou que não teria dado problema nenhum, e eu realmente não falei. Mas eu acho que as pessoas deveriam se posicionar mais e falar o que tá acontecendo ali no jogo, porque a única forma de você comunicar com quem tá assistindo é falando. Como que a edição vai utilizar isso? Aí já é uma outra coisa. Mas que você tá jogando, gente, aquilo ali não é a cozinha da sua casa. Você tá ali pra você jogar, entendeu? Então você quer que todo mundo seja eliminado. Eu tava falando isso bem claramente. Não sendo nenhum crime, sendo só coisa do jogo, tá ok, né? O público que deveria, né, ter esse Isso, não pensamento também, ofendendo tipo, ninguém, desmerecendo ninguém. porque fica a dica pro público que tem vezes que tem gente que fala mil amores no confessionário, mas nos bastidores não é esse amor todo Uhum. não, Uhum. gente. É muito, o buraco ali é muito mais embaixo, coisas que vocês nunca vão saber, coisas que a gente não pode falar e coisas que é complicado. Ou inclusive que a pessoa chega lá grandona, eu vou falar isso, aquilo. Aí quando você vai vendo ao vivo, a pessoa não falou nada, entendeu? É verdade. É verdade, tem muito isso. Aí, fica no ar, fica no ar. Agora vamos passar para o destaque do episódio, onde toda semana nós teremos destaque do episódio aqui com base em critérios únicos e exclusivos de cada um. Quero começar. Vamos lá, Larissa. Para você, quem foi destaque desse quinto episódio do MasterChef e por quê? Eu acho que o destaque desse quinto episódio foi o Guilherme, porque ele, no grupo dele, mesmo não tendo. Eu vou dar dois destaques, na verdade, na minha opinião. Que não foram necessariamente pessoas que se deram bem no episódio, mas eu acho que se destacaram muito nesse episódio. O Felipe M, por ter, tentado tomar liderança. Eu vi que ele tinha muita postura de líder, mas eu acho que ele não foi feliz nas escolhas dele do prato da primeira prova, por exemplo. E aí, eu dou o destaque positivo, no geral, das duas provas para o Guilherme, porque além dele ter salvado um pouco a pele do grupo dele na primeira, ele foi o cara que fez muito bem na segunda prova. Então eu acho que ele merece o destaque desse episódio, sabe? E para você, Juan, quem foi destaque e por quê? Não querendo concordar totalmente com a Larissa, para não dar esse prazer para ela, mas eu concordo. Eu acho que o Guilherme ele foi bem destaque. Ele entregou bastante, deu para ver que na prova em grupo ele estava assim, sendo conduzido, então ele não podia fazer muita coisa, mas quando ele teve a oportunidade, que era no Ravioli, ele arrasou. Então, para mim, o destaque é ele. Isa, é para você, quem é destaque desse episódio e por quê?
Ai, caramba, eu vou trazer a Glória. Só porque eu gosto dela, de assistir ela. Eu dou risada com as coisas que ela faz. Aí todo critério é válido, porque o Franklin Ah, trouxe semana passada alguém porque achava bonito. Então, olha, porque ele achava critérios e critérios aqui Quem no ele podcast. trouxe? O Ai, o Felipe Felipe M. Felipe. Temi! Eu tipo esse casal, gente. Já vou deixar. Nossa, eles combinam, hein? Eu acho também. Então, pois é. Mas eu vou trazer o Felipe M. Ó, vou trazer 2 destaques. Então, vou trazer da Glória, porque eu gosto de assistir ela. Eu acho que tem uma história muito legal ali de acompanhar. Mas também quero trazer o Felipe pela. Primeiro, porque eu, entre aspas, assim, gostei da atitude dele de ter ido lá fazer o trio que precisava, né? E ele foi bem na prova, sabe? Nossa, o raviolone dele, gente, foi o raviolone dele ali que me deu água na boca, que me deu vontade de comer. Então, foi destaque pra mim os dois. Ah, então eu posso trazer mais um. Claro que pode. Hoje aqui o céu é o limite de quantidades. Vamos lá. Então eu vou trazer o Lucas como destaque, porque por mais que não seja assim, um destaque que levou ele para o mezanino, ele estava muito nervoso, então isso deixou a gente apreensivo. Eu acho que foi a primeira eliminação que eu vi que eu fiquei ofegante, que eu não queria que ele tivesse saído. Então eu acho que ele merece destaque, mas pela história que ele trouxe também pra gente nas redes sociais, do carisma dele, mas que ele não conseguiu trazer pela edição, né? Que a edição não mostrou muito isso. Então, o Guilherme e o Lucas. Olha, o Lucas entrou num seleto Válido. grupo de participantes que são eliminados e entra num destaque aqui no episódio. Nem todo mundo consegue, não, viu, Lucas? Olha aí. É Conseguiu. Olha verdade. aí, Lucas. Não venceu o Masterchef, mas venceu no podcast, tá vendo? É É. sobre. E eu vou trazer mais um nome diferente que ninguém trouxe ainda, porque a foto vai ser recheada essa semana. Sexta-feira vai ter 5 pessoas Vai na ser um foto. grupão. E eu vou trazer uma pessoa única e exclusivamente, além da culinária, eu vou trazer porque é uma pessoa que eu vi que recebeu uma edição muito boa, que foi a Vitória, porque ela não só estava no grupo vencedor da primeira prova, porque raramente, às vezes, a gente acaba não trazendo pessoas da primeira prova aqui, porque acabam passando o quê? 20 minutos do programa, né? O resto dá 1 hora é a prova eliminação. Sendo que essa semana foi o contrário, né? Foi 40 minutos de prova só a eliminação, ou seja, foi uma prova mais rápida. Mas eu notei que ela se destacou porque ela teve bons confessionários e os confessionários dela não foi confessionário direcionados para a vilania. Os confessionários dela que ela falava de participante foi confessionários bem explicativos e intuitivos, ou seja, eram usados em tons benéficos para ela. Não era como você pega um confessionário de uma pessoa que tá dizendo uma indireta, sabe? Era uma coisa mais assim, tipo um complemento do que estava acontecendo. E ela, como tem esse ar dela, que nesse episódio tava uma aura mais clean, ela tava muito mais sweet, né? Muito mais doce, tudo ao redor dela, até como ela tava falando, como tava se portando, com os elogios que ela vem recebendo, a postura que ela teve na prova. Então acho que foi uma edição muito positiva para ela essa semana. Ela não recebeu PIN, mas foi mais um destaque possível para ela, mas como confessionário, eu acho que a edição teve um cuidado muito grande com ela essa semana. E isso deixa assim, tipo, será que ela sai logo ou demora mais pra sair? Mas eu acho que foi bom, porque num reality show como o MasterChef, que o seu confessionário é fundamental pra ter a percepção do público sobre você, né? O público pode te amar e te odiar com base no confessionário. Ela Uhum. recebeu confessionários muito bons. E é curioso, né? Porque dá pra fazer isso com todos os participantes, sendo que, né, nem todo mundo é escolhido pra ter confessionários positivos. Mas acho E que o a dela Vitória pra tem mim é muito destaque por causa carisma, disso. né? E eu Muito. gostei Tem Ela é disso mesmo. Tem mesmo. porque ela é uma das mais novas, né? Eu acho que ela só perde pro Guilherme de idade, né? Ela tem Uhum, ela é 22. muito carismática. E eu acho que isso é interessante. E é um plot, como eu falei nas outras semanas, é um plot filha do Jacquin, mas eu acho que foi de todos os filhos que o Jacquin já teve no MasterChef, esse é o mais natural. Foi o que foi mais natural. E que ela não tá se resumindo a só ser filha dele também. Então tá vindo ali na Sim, culinária, ela tá entregando mais coisas. E eu acho que a Vitória merece mais reconhecimento do público, por parte Eu do merece. também público em acho. si. Uma fofa. Pelo Eu acho que sim. Cadê a Vitória pra ser uma das favoritas do público, por sinal. Eu entendo a Daniela ser favorita do público, porque a Daniela tem o enredo dela, tem o entregando bem, né? Os pratos dela, tá tendo bons feedbacks dos jurados. Eu entendo o Guilherme ser favorito, assim, que recebe elogios e tudo, mas eu não entendo porque a Vitória não tem esse favoritismo também, porque ela tá bem. Ela não teve muitas derrapadas, mas aqui no podcast ela tá sendo valorizada. Então, parabéns, Vitória, Guilherme, Felipe M, Glória e Lucas pelos destaques dessa semana. Foram 5. É 5 tá bom muita demais. gente. Mas tá É ótimo. sinal que tá rendendo, né? 5 pessoas, É. olha. Tá rendendo, tá rendendo. Gente, posso fazer um comentário rapidinho? Que eu Claro que lembrei pode. agora. Vocês estão. Eu quero saber muita opinião de vocês. Vocês estão sentindo falta da Ana Paula Padrão? Não.
A Isa deu um Não, Não. sermão enorme do não aqui, um dia desse aqui foi ótimo, a Isa falando o não dela. Gente, eu não tô sentindo não. falta, porque, como eu falei, muito da minha percepção é porque eu já sou acostumado a ver MasterChef sem apresentador. Então, Ah, pra por mim, causa de fora, ter né? a Ana Paula padrão foi novidade pra mim. Então, assim, eu acho que os jurados estão conseguindo dar conta. Não sei se é uma IA que tá falando a parte dos Então, eu prêmios, tudinho, achei né? muito IA. Eu achei muito IA Assim, aquilo mas, lá. gente, pegava a Helena Rizzo 5 minutinhos e mandava ela narrar aquela parte, né? Ah, sim, sim. Só isso aí também pra mim tá pegando. A Ana, ela ia conduzindo a gente ali, ela ia avisando a gente, ia deixando a gente mais nervoso também. Então isso, é como ela ia contando pro público, né? Eu acho que os chefes, eles ficam muito nessa parte técnica. Acho que eles não deveriam entrar muito nessa questão do jogo. Ai, eu sinto É. Ai, falta de gente, gente. mas se Eu eu também. falar mal, vocês vão me perdoar, porque eu sei que vocês gostam dela. Claro. Não é nem Ou gostar não. dela. É que, tipo assim, trazia uma atenção a mais, sabe? Ela Eu brincando sei. com a Uhum. gente. Então, tipo assim, eu acho que eu sinto falta disso, dessa emoção a mais. Quando começa a mulher a É. falar, apesar da correria, os participantes conseguiram aquela voz de ar falar, me dá uma tristezinha, assim. Falta alguém guiando a Entendi. gente no mercado, mostrando o que que tem, onde é que não tem, Comendo gritando no nosso É, façanha. ouvido. essa é a única parte que eu acho que tá realmente, assim, fazendo falta, sabe. O que eu vou explicar pra vocês a minha visão do porquê que eu acho que ela não tá fazendo falta pra mim, Uhum. especificamente, né. Já tinha comentado algumas vezes no podcast até mesmo, né, que ela tinha uns comentários, assim, que me deixavam muito bravas, assim, umas coisas que pra mim eram uns comentários sem noção, sabe. Ela nem provava os pratos pra fazer uns comentários daqueles, então, nossa, estava ficando, eh, Irritada já com ela. estava É. ficando eu não sei falar outra palavra, gente, estava ficando feio já, assim, sabe, estava ficando pesado, assim, e e ela nem experimentava, sabe, então não tá fazendo falta não. Eu acho eu gosto dela como apresentadora, sabe, ela no mercado lá era lindo, maravilhoso, ela desfilando lá dentro, naquele meio daquele caos e comendo as coisinhas dela lá que ela pegava no meio, mas, eh eh, eram certos comentários, assim, e trazia um tom de não é De deboche, assim, de desprezo, tu acha? desprezo, isso. Te entendo. É, muita gente reclamou disso ano passado mesmo. Mas eu acho que muita das coisas era pra deixar a gente mais nervoso, sabe? Com Aí é da certeza. pessoa, se ela estava com a mentalidade boa, sabendo que aquilo ali era feito pra estabilizar ela ia passar isso de letra, entendeu? Igual vários comentários que a gente já ouviu dela lá, que eu falava tipo: "Ah, eu sei que ela tá falando isso por conta do jogo". Mas muita Uhum. gente entra lá no programa achando que tá indo cozinhar em casa, e não é assim. Mas olha pra Isa, que é a mais calminha desse podcast, não ter gostado da Ana Paula Padrão. É a É. mais calma daqui, Menina, né? mas vocês também acham que, tipo assim, se nessa hora do mercado algum jurado fosse revezando, tipo, por vez, um jurado entrar e ficar lá Ah, ia ser o máximo. acompanhando, ia ser muito melhor, não Uhum. ia, gente? Ia. Falta uma pessoa Sim. ali. Eu acho que é o único lugar que tá faltando uma pessoa. Realmente é ali, sabe, Uhum. na hora do mercado. Custava nada os jurados entrar ali mesmo. Claro, ficar pensando, né? É. Tipo, gente, vambora. 3 Ô, passos e já tá ali no Larissa. meio do mercado. É. Larissa, eu acho que a gente poderia ir no ano que vem, então. Então a gente fica só dentro do mercado. Dentro do mercado, ó, Uhum. pensando, pessoal. Perfeito. Alô, Marília Fica lá. Mestiça. Chama Bom, nós. agora eu tô curiosa pra ver como é que vai ser essa dinâmica numa prova externa, porque em provas externas, a apresentação e a condução da Ana Paula ali era Nossa, essencial, verdade. sabe. Nossa, Quando ela real. ia falar com outras pessoas, assim, tipo, sabe quando ia colher o voto, ai, quando teve aquela prova lá na ArcelorMittal, eu acho que não foi a temporada de vocês, né, mas é Não, só foi de um exemplo. profissionais, né? Ah, foi, verdade. É, que ela foi lá e ela ia passava nas mesas e falava com as pessoas, entendeu. E daí, assim, os chefes ficavam, né, até onde eu entendia, né, depois vocês podem até me confirmar isso, os chefes ficam mais de olho na questão de como tá sendo dentro da cozinha, e a Ana Paula ia lá colher as opiniões do povo, né. Agora eu quero ver como que vai ser isso sem uma pessoa Tô pra curioso fazer também pra saber. esse papel, tá. Mas tá aí.
E estamos chegando ao fim do episódio. Quero primeiro agradecer Larissa e Juan por terem vindo aqui. Muito obrigado. Foi muito bom gravar com vocês dois juntos. Podem vir juntos mais vezes aqui agora no podcast, viu? Ai, pode Ai, ser, chamem gente, nós. foi É, mesmo. só chamar que a gente vem, tá? Ou ano que vem na revanche, né, amiga? Na revanche. Não, na revanche eu não vou estar podendo comentar, porque eu vou estar lá. Aquelas. Não, tô vendo a eliminação. Tô brincando. Juan já Eu tem. com Nossa, fé. Com já eliminou a fé. Larissa Já aqui. eliminou Mas você volta na repescagem da revanche também, Larissa. Aí, ó. Tá bom. E ganha, tá vendo aí? O importante é ganhar, não importa se voltou de repescagem ou não. A gente tem pegando, estando lá ganhando. O importante é a trajetória. Te dar destaque pro público e tu colher os frutos depois. Veja a Fernanda Loba, por exemplo. Nossa, Verdade. perfeita. A Ela melhor de perdeu- todas, inclusive. Perdeu pra quem? Que a gente nem lembra mais? Pois é. É verdade. Nem lembramos. Não. Pra Laís. Protagonismo não quer dizer. Não, a pessoa ser eliminada não significa que ela não foi protagonista, né? Eu acho que teve muita gente dessa temporada agora que saiu, que foi eliminada, que pra mim foram um dos melhores. Inclusive a Larissa, tá? Ai, meu Deus. Hoje ele não dorme porque ele falou isso de mim. Tá vendo, gente? Pega os primeiros confessionários de Juan e da Larissa, você nunca imaginaria escutar essa frase aqui agora. Não mesmo. É verdade. Eu lembro de eu falando no episódio, Juan, Larissa, se vocês tiverem polêmica, manda DM pra gente. E a gente mandou, lembra? E mandou, Eu e eu- mandei a impressão. E vocês mandaram e eu fiquei que nem pombo correio, porque vocês mandavam pro podcast, aí eu ficava, Gabi, isso, olha o que eu recebi do Juan. Gabi, isso, olha o que eu recebi da Larissa. Verdade. Né? E tava lá Verdade. juntando os quebra-cabeças de vocês. Eu falei, vamos chamar os dois separados, né? A gente pensou assim. A gente até cogitou chamar vocês juntos uma época, lá, desde da temporada passada, mas acabou vocês vindo semanas diferentes, não foi aí? Porque a gente Nossa, não isso chama, é demais. geralmente, a gente tenta não chamar vocês participantes, vocês ainda no programa, porque aí não tem como perguntar muita coisa, né? Vocês não podem falar e tudo. Acho que até liberar pra gente demorariam pra liberar. A gente espera ou o participante ser eliminado, ou repescagem passar, pra gente ter certeza de que quando o participante sair não tem como voltar mais, né? Pra não Verdade. criar Não, E polêmica. imagina aí do meu caso, que as pessoas estavam falando, nossa, tô adorando que você tá odiando a Larissa. E a gente já tava amigo já. Então Porque eu tinha que tem um continuar gap. falando. Porque tem um gap muito grande entre Muito. gravar e passar na TV. Então, Uhum. então a minha família, gente, odiava o Juan, odiava, assim, ó, num nível bizarro. E eu botava no grupo da família, gente, não odeiem o Juan, hoje em dia o Juan é meu amigo. Tipo assim, gente, sério. Tanto é que o Juan foi na minha casa me visitar. Gente, essa história é Nossa, muito sim, boa. ela foi rainha pra mim. O Juan foi lá Você em teve casa que ir no começo desse pessoalmente ano. levar a bandeirinha branca. Não, sim. E aí a gente foi na sorveteria e chegou lá e encontrou um tio meu. Nessa sorveteria, gente. E esse meu tio, ele olhou pro Juan e falou: tu é aquele que falava mal dela? Eu não gosto de ti, não. Ele dizia, né, Juan? Aham. Não, ele não se conformava de que o Juan tava ali. Ele falava, mas tu não é aquele que falava mal dela? Tipo assim, indignado, sabe? Ai, gente. Era É, o mas- Reutemann É porque as aí, pessoas tá não vendo? separaram as coisas. Larissa, a gente continua rival ainda, tá? Até a gente se enfrentar de novo. A gente só deu uma pausa. Mas a gente nunca se matar. Ai, Rival na cozinha, amigos fora da cozinha, gente. É assim, que o reality Amigas show é rivais. isso. Amigas e rivais. Definição perfeita. Mas como eu falei, as redes sociais, a minha, da Isa, da Larissa, do Juan, do podcast, todo mundo vai estar aí na descrição. Vão seguir o Juan, eles vão engajar. Tem live do Juan essa quinta-feira, quando o episódio estiver indo ao ar, né? Que eu já vi. Isso mesmo, é verdade. Vai ter live sobre nutrição e saúde mental. Convidar todo mundo, inclusive a Larissa, tá? Tá Que bom. É muito legal. importante. E se você é participante do horas? Masterchef, é bom ver, Vai ser principalmente às a 8 parte da da saúde noite. mental. 8 da noite. Exatamente, Saúde saúde mental a gente entende bastante, viu? Ou não. Ou não. Mas fica aquela pergunta, né? Quem é que tem saúde mental hoje em dia, em 2025, né? É verdade. Sobrou. Ou não. O que sobrou de saúde mental pra gente hoje em dia? Quase nada. Mas vão lá ver a live do Juan, ver os posts Vai lá que dele, vai da ser bem Larissa, legal. vou engajar. E é isso. Então até semana que vem pra gente comentar o que acontecer no Masterchef, a gente ver se vai ter mais afeto, mais desafetos, mais atritos ou não. Até Eu semana quero que ver vem. caos. E tchau. Beijo, Tchau. gente. Tchau.